Boa noite, irmão e irmã. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam sobre todos e todas. Vamos ao nosso momento devocional em Êxodo, no capítulo 6. Vimos já no capítulo 5 o aumento da opressão de Faraó e dos egípcios contra o povo de Israel, o povo hebreu que estava escravizado. No capítulo 6, Deus reafirma a ordem dada a Moisés e explica o que ele, o Senhor, fará em relação ao povo de Israel, ao povo do Egito e à libertação que será proporcionada. Então o Senhor disse a Moisés: Agora você verá o que farei ao Faraó. Por minha mão poderosa ele os deixará ir. Por minha mão poderosa ele os expulsará do seu país. Ou seja, não seria a capacidade de negociação de Moisés, de Arão, não seria o discurso, não seria sequer uma pressão popular, seja dos escravos numerosos, seja dos egípcios. A poderosa mão do Senhor é que faria o milagre, a maravilha, a grande obra de proporcionar a libertação. Verso 2: Disse Deus ainda a Moisés: Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai. Mas pelo meu nome, o Senhor, ou seja, eu sou o que sou, não me revelei a eles. Depois estabeleci com eles a minha aliança para dar-lhes a terra de Canaã, terra onde viveram como estrangeiros. E agora ouvi o lamento dos israelitas, a quem os egípcios mantêm escravos, e lembrei-me da minha aliança. Ou seja, Deus está exercendo fidelidade para com a sua própria palavra, no seu próprio caráter, em cumprir uma promessa feita mais de 400 anos atrás a Abraão, promessa reafirmada a Isaque e a Jacó, Israel, de dar ao povo, aos descendentes de Abraão, a terra de Canaã como herança, como possessão perpétua, de fazê-los regressar do Egito, porque o próprio Deus havia dito a Abraão que o povo, os descendentes dele, seriam escravizados durante um tempo no Egito. Por que isso? Por duas razões. Primeiro, porque Deus estava permitindo que a medida de iniquidade dos cananeus fosse alcançada para exercer então juízo, julgamento contra eles. Bem como Deus também puniria o Egito pela sua idolatria, pela sua maneira vã de viver. Veja a partir do verso 5. Eu ouvi o lamento dos israelitas. Este lamento agora estava agravado, porque o povo clamou por libertação, porque a escravidão estava dura, angustiosa. Depois que Moisés e Arão compareceram diante do Faraó, depois que a história da libertação, do plano dos hebreus de deixarem o Egito chegou ao conhecimento da corte, os egípcios aumentaram ainda mais a opressão. Antes eles davam barro para que os hebreus, barro e palha para que os hebreus fizessem os tijolos. A partir então do momento que o povo hebreu tinha planos de deixar o Egito, eles teriam que conseguir os próprios insumos de fabricação dos tijolos e seriam ainda responsabilizados pela mesma produtividade, de modo que a situação ficou agravada, ficou mais difícil, mais dura. E Deus então diz: Eu ouvi o lamento. Os egípcios os escravizaram, mas eu sei o que está acontecendo. E aqui nós temos um antropopatismo, a atribuição de sentimentos humanos ou de características humanas a Deus. Eu me lembrei da minha promessa. Deus nunca jamais esqueceu, mas de acordo com a sua revelação progressiva, ele está falando de uma maneira que o povo daquela época pudesse compreender. A partir do verso 6, por isso diga aos israelitas: Eu sou o Senhor. Eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios. Eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo. Eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios. E os farei entrar na terra que com mão levantada jurei que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu a darei a vocês como propriedade,
eu sou o Senhor. Deus então afirma ou reafirma ao povo de Israel: eu os libertarei. Farei isso de uma maneira milagrosa, com braço forte, com poder. O povo poderia esperar do Senhor grandes maravilhas, porque Deus havia prometido por si mesmo, pelo seu próprio caráter, pela sua própria pessoa, que faria isso. De modo que aqui nós temos também um antropomorfismo, ou seja, a atribuição de características humanas, físicas, ao próprio Deus. Ele diz que jurou de mãos levantadas. É claro que Deus é espírito, ele não tem uma mão física como nós temos, mas mais uma vez, antropopatismo atribuir sentimentos ou pensamentos humanos a Deus. Antropomorfismo, características físicas. Bem, Deus é espírito, nós sabemos isso com maior clareza no Novo Testamento. O próprio Senhor Jesus declarou: Deus é espírito, João capítulo 4, versos 23 e 24, de modo que o espírito não tem características físicas. Mas Deus fala da solenidade, do pacto, da aliança que ele fez com Abraão, Isaque e Israel, dar ao povo, aos descendentes de Abraão, a terra de Canaã. E Deus então diz: eu vou cumprir esta promessa e eu vou fazer isso para que vocês saibam que eu sou o único Deus verdadeiro, que eu sou o Deus dos seus antepassados, que vocês podem confiar e esperar em mim. Verso 9. Moisés declarou isso aos israelitas, mas eles não lhe deram ouvidos, por causa da angústia e da cruel escravidão que sofriam. Isso aqui nos ensina algo, irmãos, em relação à nossa humanidade, a quem nós somos. Muitas vezes, pela nossa limitação, pela nossa fraqueza, em muitos momentos, sequer conseguimos acreditar em Deus, devido ao sofrimento decorrente da dor, da angústia. O povo ouviu Moisés, eles poderiam entender as palavras, mas eles não conseguiam acreditar, eles não conseguiriam colocar fé naquilo que estava sendo dito, porque a angústia, a dor, o sofrimento eram muito grandes. E nos momentos em que nós não conseguimos crer, muitas pessoas que estão ao redor chegam a nos censurar e dizer: bem, como você não é capaz de acreditar, como você não pode crer, Deus também não vai te abençoar, Deus também não vai fazer com que a bênção chegue até você. Mas, meu irmão, minha irmã, este texto, ao mesmo tempo que mostra a nossa falibilidade, a nossa limitação humana, também mostra a soberania de Deus, que vela por cumprir a sua própria palavra, que estabelece alianças e pactos com base no seu caráter, não em quem nós somos ou no que nós podemos fazer. Deus cumpriria a sua palavra independente da condição espiritual e moral do povo, porque ele é um Deus perfeito, santo, inteiramente bom, um Deus que não pode negar a si mesmo. Veja o verso 10. Então o Senhor ordenou a Moisés: vá dizer ao faraó, rei do Egito, que deixe os israelitas saírem do país. Moisés, porém, disse na presença do Senhor: se os israelitas não me dão ouvidos, como me ouvirá o faraó? Ainda mais que não tenho facilidade para falar. Mas o Senhor ordenou a Moisés e a Arão que dissessem aos israelitas e ao faraó, rei do Egito, que tinham ordem para tirar do Egito os israelitas. Para nós encerrarmos o devocional desta noite, pense na situação de Moisés, de Arão. Eles falaram primeiramente aos israelitas, pessoas das quais eles tinham confiança, homens dos quais faziam parte do seu clã, de sua família. E essas pessoas não tinham condições, eles não conseguiam acreditar, crer nas palavras ditas por Moisés e Arão vindas de Deus. Deus então diz: vá agora falar aos egípcios, vá agora falar ao faraó. Isso aqui mostra, meu irmão, minha irmã, muito do que acontece conosco até os dias de hoje. Moisés responde: se nem os israelitas estão dando crédito, se nem eles estão ouvindo, como me ouvirão os egípcios? Como o faraó vai acreditar em mim?
Bem, hoje você e eu temos a missão de proclamar o Evangelho, de pregar a palavra de Deus, de anunciar a salvação em Cristo Jesus pela graça. E muitas vezes pensamos, ora, nós estamos muitas vezes pregando a verdade de Deus, falando da palavra do Senhor com os irmãos na fé e os irmãos não estão conseguindo compreender, não estão conseguindo praticar, não estão conseguindo viver a verdade de Deus. Que dirá os incrédulos? É inútil, nós não precisamos gastar tempo com isso, porque as pessoas simplesmente não acreditam. Meu irmão, minha irmã, a ordem que Deus nos deu foi de proclamar a sua palavra. A ordem que Deus deu a Moisés e Arão é: vão vocês dois até o faraó. Falem com ele, declarem a minha palavra. Se Faraó vai crer ou não, se os israelitas vão crer ou não, isso pertence a Deus. Deus se faria acreditar pelo seu próprio poder, pelos sinais e maravilhas que ele realizaria entre os egípcios e em livramento ao povo de Israel. A missão de Moisés e Arão era a de serem porta-vozes da palavra de Deus, como você e eu hoje no tempo da graça. A nossa missão não é avaliar quem vai ou não crer, quem vai ou não receber a mensagem que estamos proclamando. A nossa missão é de proclamar a palavra, levar o evangelho, pregar com fidelidade. O restante é da alçada de Deus, pertence à sua economia, à sua administração soberana. Vamos orar? Pai querido, obrigado, porque através da tua palavra o Senhor nos desafia a crer, a confiar em ti, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Conforme revelou-se a Abraão, Isaque, Israel, o Senhor é o ser em si, o grande eu sou, o ser criador de tudo e de todos, eterno em si mesmo, sem nunca jamais ter sido criado, sem princípio nem fim. Por isso, o Deus eterno, o Deus soberano. Ó Senhor, ajuda-nos, com a informação da Tua palavra, a termos uma fé inabalável em Ti, a confiarmos no Senhor, independente das circunstâncias, porque conforme a Tua própria palavra afirma, tudo o que foi escrito a respeito do passado foi escrito para o nosso ensino, para que pela perseverança, pela fé aplicada na Tua palavra, nós possamos alcançar a mesma fé dos nossos antepassados. Ó Deus, firma o nosso caráter e ajuda-nos a andar com fidelidade, com amor e com total zelo, conforme a Tua palavra. Nós agradecemos, orando sempre em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe meu irmão, minha irmã. Fiquem na paz do Senhor, permitindo o nosso Deus. Até amanhã.